Jesus, ele nos mostra como podemos ser hoje. Então, nós estamos estudando e eu quero falar com vocês. Ontem o estudo foi lindo sobre a pesca maravilhosa. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a cura de um leproso. Após a pesca, Jesus ele não parava, amados. Jesus ele ia de lugar a lugar, de lugar a lugar, levando vida para as pessoas, levando a água da vida para as pessoas. E Jesus aqui, ele cura um leproso. Olha como que procede essa história. Hoje a nossa live só vai até 7h30, porque eu vou precisar sair, mas com certeza nós vamos conseguir aprender e absorver muita coisa que a gente vai usar no nosso cotidiano. Muita coisa que Jesus fazia, nós podemos nos espelhar nele, porque Jesus foi um homem segundo a vontade de Deus. Jesus, ele seguia à risca todos os pedidos de Deus, o Pai, porque ele se conectava com Deus. Ele estava sempre orando e sempre pedindo o direcionamento do Senhor, Maria. Então, por isso que nós podemos seguir, sim, o exemplo de Jesus. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, se formos como Ele, nós seremos aprovados por Deus. Então, em nome de Jesus, vamos ver como Jesus agiu com esse leproso. Convido você a abrir a sua Bíblia, você que tem aí. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Jesus cura um leproso. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Vocês sabem que naquela época não havia cura, não havia tratamento para amenizar a lepra. A lepra é uma doença que traz feridas no corpo. E até hoje ainda existe a lepra. Ela tem outro nome que eu não estou lembrando, mas até hoje existe a lepra. Só que é uma doença tratável, né? Então, no povoado, Jesus encontra um homem coberto de lepra, Wellington. E aí, quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Olha que lindo, gente. O homem ele chega diante de Jesus e ele sabe exatamente com quem ele está falando. Ele chega diante de Jesus declarando que se Jesus quiser, Jesus pode curá-lo. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que ele estava falando com alguém que poderia mudar a sua história. Conhecer quem é Jesus faz muita diferença para nós, amados. Por isso que nós estudamos a palavra, porque nós precisamos conhecer mais de Jesus, saber mais quem é Jesus, qual o poder de Jesus. Olha que lindo, porque se chegar diante de alguém sabendo o poder que ele tem para fazer a mudança que você precisa, é totalmente diferente de que você chegar sem saber com quem você está falando. Ele conhecia Jesus e ele sabia que Jesus tinha poder para poder mudar a história dele. Os leprosos naquela época, eles viviam afastados da sociedade. Eles não podiam viver no meio da cidade. Existiam os lugares separados, onde colocavam os leprosos, onde os leprosos ficavam. Eles não se misturavam com a sociedade. Eles não viviam com a família deles, amados. Era um povo sofrido. Eram doentes, sofridos. Eles viviam separados de toda a comunidade. E ele, quando vê Jesus, ele já tinha ouvido falar sobre quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar: Mike, olha só, se você quer ficar, meu amado, você fica.
Se você está cansado, você não precisa ficar na live, né? Também não precisa atrapalhar, tá bom? Mas fica aí para ouvir a palavra é muito importante para nós. Os leprosos, gente, eles eram pessoas discriminadas. Eu fico imaginando como eles eram tratados. Eles eram tratados com rispidez, eles eram tratados afastados, mas eles já tinham ouvido falar de Jesus. Jesus já tinha feito milagres, né? Jesus já tinha curado multidões. Nós estudamos um pouquinho atrás que Jesus tinha curado doenças, vários tipos de doenças, de pessoas que vinham até ele. Que bom, Mike, que você está aí, está ouvindo. Ótimo, ótimo. E esse leproso, ele chega diante de Jesus, ajoelha aos pés de Jesus e ele pede que Jesus o cure. E, na verdade, ele não pede, ele fala assim: Jesus, se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Porque ele sabia que Jesus tinha poder. E quando nós sabemos que Jesus tem poder, nós tememos a palavra do Senhor. Nós não vamos brincar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira. Brincar é você descer para um parque. Brincar é você pegar um baralho e jogar com seus amigos. Isso sim serve para brincar, mas a palavra de Deus não é brinquedo. A palavra de Deus tem poder. A voz daqueles que falam em nome de Jesus tem poder. E nós podemos sim abençoar ou amaldiçoar pessoas. A palavra que sai da nossa boca, a palavra que tem unção, ela pode abençoar a sua vida. E se você acreditar, você pode mudar do estado que você está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós não acordamos cedo para sermos chacota de ninguém. Nós não acordamos cedo para sermos zombados, porque Jesus justifica. Deus nos justifica. Nós não precisamos ser atacados. Nós não precisamos ser maltratados, amados. Nós não acordamos cedo, saímos da nossa cama, deixamos a nossa rotina para sermos atacados, porque quem está aqui porque deseja ouvir a voz de Deus. E Jesus fala conosco, Jesus tem feito mudanças em nossa história, Jesus tem feito mudanças em nossas vidas. E por isso, amados, a palavra é bem clara. A palavra é bem clara, não tem controvérsias na palavra. A palavra de Deus é clara. Um homem doente chega perante Jesus, sabendo quem Jesus era, sabendo que Jesus podia fazer milagres na vida dele. E esse homem se ajoelha aos pés de Jesus e declara para Jesus: Jesus, se você quiser, você pode me curar. A palavra é bem clara. Aqueles que sabem ler, podem ler e entender a palavra, de tão clara que ela é. Ela está dizendo para nós que se nós estivermos doentes e se nós nos ajoelharmos aos pés de Jesus e se nós dissermos: Jesus, o Senhor pode, Jesus faz. Jesus faz. Jesus é poderoso para mudar o cenário onde você vive, para mudar a sua vida, para mudar a sua história com o que você tem. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ninguém precisa ajudar Jesus para ele fazer a parte dele. Você precisa de ajuda. Você precisa dele. Você precisa ser fortalecido. Você precisa de cuidados de Deus, porque você está com a sua alma ferida. Você está com o seu espírito maltratado, porque você não tem cuidado do seu espírito. É necessário, sim, cuidarmos do nosso espírito, assim como nós cuidamos do nosso corpo. O nosso corpo não é único, nós temos corpo, alma e espírito. E se nós cuidarmos só do nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito fica ferido, sim.
E nós precisamos de Jesus. Deus não precisa de nenhum de nós. Os planos de Deus não serão frustrados porque você está querendo virar as costas para Jesus. Não serão frustrados. O plano de Deus continua. Amém, amados? Obrigado, meus moderadores que estão aqui comigo. Amém? Nós estamos aqui para falar de Deus. Esse canal é única e exclusivamente para falar de Deus. Outras coisas não são bem-vindas aqui. Amém? Se você quer vir ouvir a palavra do Senhor, beleza, é bem-vindo. Agora, falar sobre outras coisas não tem um porquê aqui, tá? Jesus estendeu a mão e o tocou. Jesus toca no leproso. Jesus, ele não tinha problema em se relacionar com os doentes, com os feridos, com os machucados. Jesus não tinha problema em se relacionar com ninguém. Jesus, ele aceitava todos que vinham até ele. Jesus, ele amava a todos que vinham até ele. Jesus amava a todos, amados. Jesus não tinha problema em chegar perto de ninguém e ele toca no leproso. Eu quero. Porque o leproso disse o seguinte: se o Senhor quiser, pode curar e me deixar limpo. E Jesus toca nele e fala: eu quero. Jesus quer tocar em você hoje, amado. Jesus quer tocar na sua ferida. Jesus quer tocar na sua alma ferida. Jesus quer tocar em você hoje. Sabe por que ele quer tocar em você? Porque ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa, Rony. Ele sabe que a nossa alma muitas das vezes está abatida, cansada, sobrecarregada, perdida. E Jesus, ele deseja tocar em nós. E quando ele fala com aquele homem, eu quero, ele está dizendo para nós hoje que é vontade dele tocar em nossas vidas. É vontade dele chegar até nós. É vontade dele que nós estejamos permitindo a sua mão sobre nossa cabeça. Em nome de Jesus, amado. Você que está aí e está vendo que está difícil a sua vida, né? Tá difícil. O que você está vivendo com as informações que você tem, com a vida que você está tendo, tá difícil. Mas Jesus, ele veio para falar com você hoje, que ele quer tocar na sua vida. É vontade do Senhor tocar em você. É vontade do Senhor estar perto de você e cuidar das suas feridas. Jesus estende a mão sobre o homem leproso e diz: eu quero. Respondeu: seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Sabe o que quer dizer isso? No mesmo instante, a lepra desapareceu. Quer dizer que Deus, Jesus, não precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Nós é que precisamos estar preparados para receber o milagre. Jesus e Deus, eles não precisam de tempo. O tempo está com eles. O tempo está nas mãos dele. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de barro, ele não precisa de água, ele não precisa de nada. Quando ele pede os homens para pular, mergulhar no rio, quando ele cura através do barro colocado no olho, quem está precisando de tempo é quem está pedindo a cura, quem está precisando da cura. Jesus, ele pode curar instantâneo, se ele quiser. E aqui ele disse: eu quero. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Amados, conforme nós chegamos até Jesus, o milagre chega até nós. Esse homem, ele chega perante Jesus, vê se você percebe. Ele chega diante de Jesus, ele se prostra com o rosto no chão. E ele suplica e ele diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor
pode me curar. Ele não chega com dúvida, ele não chega duvidando, ele não chega hesitando, mas ele chega diante de Jesus, demonstrando a fé que ele tem em Jesus, demonstrando a confiança que ele tem em Jesus. E ele diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz: eu quero para a nossa dor. Jesus diz: eu quero te curar. Jesus diz: sim, eu quero te curar. E Jesus coloca a mão sobre a cabeça daquele homem leproso que vivia à margem da sociedade, que vivia, missionária Josmara, linda do Senhor, distante da sociedade, afastado de sua família, afastado do seu emprego, afastado do convívio. Aquele homem vivia como um lixo da sociedade. E a vida dele é transformada. Ele volta para o meio do povo. Ele volta a conviver. Ele volta a ter vida. Jesus devolve a vida para aquele homem. Mas veja bem como ele chega. Como ele chega diante de Jesus. Ele não chega de qualquer jeito, querido. Amado, ele não chega de qualquer jeito. Mas ele chega prostrado aos pés de Jesus. E ele reconhece que Jesus é poderoso, porque ele já chega falando, ele declara com sua boca: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se você quiser, amado, você pode chegar diante de Jesus com fé. Você pode chegar diante de Jesus prostrado. A palavra de Deus não é uma palavra para que a gente venha brincar. Vamos brincar de ser crente, vamos brincar de ser servo. Não existe isso. Você precisa acreditar, você precisa ser devoto ao Senhor, você precisa entregar o seu caminho, você precisa entregar a sua vida. É necessário, sim, você renunciar. A palavra de Deus não é uma brincadeira que eu posso, hoje eu estou com Deus, amanhã eu não estou, igual a água do mar, vai e vem, vai e vem. Vai e vem. Você não vai, amado, ser aprovado por Deus nesse vai e vem. A aprovação do Senhor vem pela constância, pela sua constância, é todo dia buscando a Deus, é todo dia crescendo na palavra, é todo dia deixando que a palavra acrescente na sua vida. Viver a palavra, falar a palavra é uma coisa, mas viver a palavra é outra. Viver a vontade do Senhor é renunciar à sua vontade. Não estamos aqui para viver um evangelho de facilidade. Tudo vai vir para a sua vida, tudo vai ser mar de rosas. Não é isso. Não é isso. Servir ao Senhor, ser servo, é ser fiel, é ser obediente, é saber que existe um Deus que está olhando e está aprovando os seus acertos, mas está odiando o seu pecado. Ele não quer o seu pecado na sua vida. Amados, não se iluda. O mundo dos céus, ele é alcançado por esforços. Não é brincar de ser crente, não é vir aqui debochar da palavra do Senhor como estavam fazendo aí. Não é vir aqui falar que está cansado da palavra. Se você está cansado da palavra, você está caminhando para um caminho que não te leva à vida. A verdade é essa. Ou você se decide pela palavra, ou você se conserta, ou você renuncia, ou você não está caminhando para a vida eterna com Deus. Não pense que Deus é bonzinho, Deus é justo. Deus é justo, ele não vai ser injusto com aqueles que estão servindo em espírito e em verdade. Ele não vai ser injusto com aqueles que estão buscando a retidão perante ele. Isso não vai acontecer. A justiça de Deus, ela vai vir sobre cada um de nós e nós seremos julgados por Jesus. Jesus vai voltar e vai julgar a cada um de nós. E nós precisamos estar com os olhos abertos. Não adianta viver fingindo que está vivendo para Deus.
Sendo que você está, amado, cuidando do pecadinho que você gosta. Você está, me falta a palavra. Você está separando um lugarzinho para o seu pecadinho que você gosta de carregar, que você gosta de viver, que você não abre mão. Olha, eu troco tudo na minha vida, mas eu não abro mão de tomar minha cervejinha de estimação. Isso mesmo, missionária. Existem os pecadinhos de estimação que nós estamos guardando e cultivando. Só que isso não te aproxima de Deus, amado. O que te afasta de Deus é justamente o que está no seu coração. É o que você não consegue largar. É o que está te afastando de abrir os seus olhos e ver que existe um mundo espiritual e ele está ao seu redor. E o mundo espiritual que está ao seu redor, ele te envolve. Se você está cultivando o seu pecadinho de estimação, largue ele o quanto antes. Largue ele o quanto antes. Porque esse pecadinho de estimação vai fazer com que você não entre no céu. É duro, amado. É duro falar sobre isso. Olha, a palavra do Senhor hoje ela veio trazer vida para nós. Porque o leproso voltou a ter vida. Ele saiu da beira de um precipício, ele saiu de uma caverna onde ele ficava escondido porque ele não era aceito na sociedade. A lepra era contagiosa e o pecado que está no mundo hoje te puxando, te agarrando, te levando para longe de Deus, ele é contagioso. Quanto mais você vai querer e mais você vai ficar sujo. Nós precisamos limpar o nosso ser. Nós precisamos sim pedir a Jesus que nos ajude a sair dessa vida pecaminosa, desse caminho que nos leva à destruição. Nós precisamos sim viver uma vida de retidão perante o Senhor. Amados, me perdoem pela palavra, mas Deus colocou no meu coração para falar com você isso hoje. É necessário sermos corrigidos, é necessário sermos exortados. Sabe por quê? Às vezes a gente fica vivendo muito no mundo de mar de rosas, achando que tudo é lindo, tudo é colorido, tudo é rosa. Mas olha, existe uma verdade que te leva à vida com Cristo. Existe uma verdade que te encaminha para o céu. Agora, se nós ficarmos tampando nossos olhos e fingimos, se nós ficarmos fingindo que estamos vivendo um verdadeiro da verdade, uma palavra de verdade, sendo que estamos nos enganando. Amados, não há como permanecer no pecado. E nós somos seres pecadores, mas nós não podemos permanecer com esse pecadinho de estimação. Você precisa largar. Jesus veio falar conosco que Ele quer que você seja limpo, que Ele quer colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar que você está limpo, mas você precisa se esforçar. Você precisa querer. Jesus, ele não vai pegar a sua cabeça e forçar a colocar a mão em cima dela e dizer assim: olha, meu filho, você tem que querer. Jesus não vai fazer isso. Mas você precisa se posicionar. O nosso posicionamento perante a Deus é muito importante. Veja o que acontece com esse homem. Ele chega diante de Jesus, ajoelha-se à frente dele, prostra-se à frente de Jesus. E ele declara que Jesus tem poder para mudar a vida dele. O seu posicionamento vai trazer para perto de você as bênçãos do Senhor, mas é necessário o passo do posicionamento. Enquanto você ficar guardando os seus pecadinhos de estimação e se apegando a isso, Jesus não vai ter acesso, amado. Jesus não consegue. Jesus não quer que você permaneça com essa vida. Jesus não vai permitir que você permaneça cultivando o pecadinho de estimação. Volte-se para Jesus. Tem um texto que fala no livro de João,
Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de você. Eu amo esse texto, sabe por quê? Porque toda vez nós estamos aqui, olha, Jesus e nós. Toda vez que a gente se aproxima, Jesus também se aproxima. E o caminho, a distância entre nós e Jesus diminui o dobro do esforço que a gente faz. Porque eu tô aqui, eu faço um esforço para vir até aqui, mas Jesus também se aproxima. Então, amados, Jesus está o tempo todo contribuindo para que nós estejamos perto dele. Fique atento para o que você está fazendo. Eu vou te convidar. Existe a Bíblia em papel, essa aqui, né? E existe a Bíblia no celular. Vai lá no Play Store, se seu celular for Android igual ao meu, e abaixa lá, Bíblia Offline. Entra no livro de Lucas, você vai ler Lucas 5, do 12 até o 16. Para você poder entender o final dessa história. Hoje eu não posso ficar, eu tenho compromisso daqui a pouquinho, eu vou ter que sair correndo, mas eu quero que você entenda que o seu esforço é necessário para você se aproximar de Jesus. Amém? Que essa palavra tenha falado no seu coração. Amado, não fica chateado comigo de eu ter trazido uma palavra dura hoje, mas foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus que nós escutássemos o que Ele tinha para falar, porque falar